Meus queridos alunos, e aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos ter uma aula super legal, não uma aula de gramática, mas uma aula de interpretação e compreensão de texto, tá? Isso mesmo. Então essa aula foi pensada, foi criada para você, aluno do Sagrada Família, que tem alguma dúvida no que se refere ao conceito de compreensão e ao conceito de interpretação de texto e o uso disso em questões como, por exemplo, do IFAL, do Enem, atividades de interpretação e de compreensão do nosso dia a dia com textos diversos, tá bom? Então, se você é aluno do Colégio Sagrada Família, entra no nosso canal, já dá o seu like, pega o material e anota as suas dúvidas, tá bom? Hoje a nossa aula vai falar sobre compreensão e interpretação textual. Essa aula vai ser específica para interpretar e para compreender textos argumentativos. Bora lá, gente? Vamos aprender, né? Bom, nessa aula nós veremos os conceitos, as diferenças básicas, tá, gente? Que há entre interpretação e compreensão. Também veremos o tipo textual, brevemente, o tipo argumentativo. Nós sabemos que existe o tipo textual ou os tipos textuais que dão origem aos gêneros. Então, nessa aula, nós iremos focar um pouquinho no tipo argumentativo, tá? E também vou dar algumas dicas maravilhosas para vocês. Então, se você tem dúvida, o momento é esse, tá bom? Pega seu material e vamos juntos aprender. Como eu falei, algumas pessoas têm dúvidas ainda sobre interpretação e compreensão, tá? A compreensão, ela vai se limitar, ela vai se deter ao que está dentro do próprio texto, ao que está explícito, ao que está claro, aquilo que o autor de fato quer passar para você, que é o leitor. Já a interpretação, ela requer um cuidado a mais, ela requer um olhar mais clínico, mais diferenciado, porque você vai inferir coisas, você vai deduzir coisas a partir do texto lido. Então vamos melhor aprender aí esses conceitos, né? Vamos lá. Compreensão textual abrange uma análise daquilo que é realmente escrito no texto. Então, não tem questão de compreensão textual que peça que você vá além do que está no texto. Não mesmo. A compreensão textual limita-se ao que está realmente no texto, aquilo que está claro, aquilo que o autor de fato quis passar para você através de todas as palavras que estão ali. Já na interpretação, isso não vai ocorrer. Vamos ler o conceito? Está relacionado à conexão de ideias a fim de inferir, interpretar uma realidade a partir do texto. Então, a partir daquele texto, você enquanto leitor, você enquanto aluno sábio, vai inferir, vai deduzir, vai criar hipóteses a respeito daquela ideia central. Por exemplo, digamos que o texto fale sobre racismo. O autor ele vai se posicionar, o autor ele vai dar a sua opinião, os seus argumentos. A partir daquele texto, na sua interpretação, você pode criar as suas hipóteses, você pode inferir e deduzir o que você acha, o que você pensa, qual é o seu posicionamento a respeito do racismo. Então percebam que esses dois conceitos são muito divergentes, são muito diferentes, tá? Então não esquece. Compreensão é aquilo que está dentro do texto, é a realidade do texto. E a interpretação vai além. Você é livre para deduzir, você é livre para interpretar a sua maneira e criar hipóteses, ok? Bom, agora eu vou trazer algumas dicas para vocês, super dicas maravilhosas, tá? Já vai anotando, porque todas as vezes que tiver uma atividade de compreensão e interpretação de texto, isso aqui vai auxiliar e muito cada um de vocês. Bora lá aprender? Bom, primeira coisa, algumas expressões encontradas nos enunciados das questões referentes ao texto analisado explicitarão o conceito. Como assim, professora? Todas as vezes que uma atividade tiver um texto para a interpretação, logo abaixo vai ter uma sequência de questões.
essa sequência de questões, elas vão ter enunciados, né? Aquela parte superior da questão. E esses enunciados, eles vão induzir a nós, enquanto alunos, enquanto leitores, a saber se a pergunta está se referindo à compreensão textual ou se ela está se referindo à interpretação textual, tá? Então, a compreensão textual, a partir dessas expressões, é muito comum. Se você aprende essas expressões que iniciam os enunciados, já é meio caminho andado para você se dar bem no que se refere à resolução de questões, tá bom? Bom, aqui eu tenho algumas dicas para vocês também, no geral, no que se refere tanto à interpretação quanto à compreensão. O nosso primeiro objetivo é criar o hábito de ler. Gente, isso é fundamental. Vocês podem assistir 1000 aulas de interpretação, 1000 aulas de compreensão. Se você, enquanto aluno, se você, enquanto pessoa, não tem o hábito da leitura, a leitura não faz parte da sua vida, infelizmente você não vai avançar. Então, se você me perguntar, Aline, o que é que eu faço para melhorar a minha interpretação e a minha compreensão? Crie o hábito da leitura. Isso vai lhe ajudar e muito, tá? Não se detenha apenas a um tipo. Por exemplo, aqui, eu tenho os clássicos de verdade, que é um livro infanto-juvenil, se refere a mitos, se refere a lendas greco-romanas. Esse é um livro narrativo, um livro de história super legal. Eu indico para meus alunos, de um modo geral, também. Por quê? Porque é simples, é uma narrativa simples. E a partir desses textos mais simples, você começa a tratar a compreensão e a interpretação de uma forma básica. Quando você parte para outros tipos de livro, como por exemplo esse aqui, é um livro voltado para a argumentação, ele não traz textos argumentativos, mas ele ensina a você a argumentar melhor, a saber argumentar de uma forma mais coerente, de uma forma mais precisa. Então esse não é um texto, não é um livro com textos voltados, por exemplo, ao seu deleite, ao seu prazer. Esse é um livro com ciência, esse é um livro de aprendizado. Então percebam que são duas leituras diferentes, mas a interpretação e o hábito da leitura tem que ser constante. Então, independente do tipo de texto que você lê, se é uma comédia, se é um romance, se é uma reportagem, leia, crie o hábito da leitura, ok? Vamos prosseguindo? Nós temos aqui informar-se sobre o que está acontecendo no mundo. Meu querido, minha querida, se você está querendo ampliar a sua compreensão e a sua interpretação, obviamente, você vai se deparar com textos informativos. Esses textos informativos, eles geram informações a respeito do que está acontecendo ao nosso redor, ao redor do mundo. Então percebam, se eu não estou atualizado, eu não vou conseguir criar as minhas próprias hipóteses. Eu não vou conseguir deduzir o que o autor quis dizer. E vou ser um leitor ineficiente. O que eu devo procurar? Livros de ficção, reportagens de jornal, posts em redes sociais, colunas de opinião, vídeos, músicas, filmes. Então tem uma gama de coisas que vão me proporcionar o aumento da minha compreensão e da minha interpretação textual. Uma dica também importantíssima para vocês. Algumas pessoas ignoram os posts nas redes sociais, né? As postagens nas redes sociais. E está errado. Vocês devem sim ler e devem ler de forma crítica, analisando essas postagens, compreendendo e interpretando também. É muito importante essa análise nessas redes sociais, porque é o que nós vivemos no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Nós temos aí, eu trouxe essa tabelinha para vocês para que fique um pouquinho mais claro. Compreensão está no texto, está explícito, está dentro do próprio texto. Isso aqui se refere aos enunciados. Toda vez que você ler um texto e a pergunta na sequência iniciar dessa forma, você logo vai perceber que é uma questão voltada à compreensão. Vamos lá? Segundo o texto, segundo o autor, o texto informa que está explícito que. Então perceba que em nenhum momento ele pediu a sua participação. Em nenhum momento o enunciado pede a sua participação enquanto leitor.
ele apenas se refere ao texto, ao autor. Se é voltado especificamente para o texto, nós temos um enunciado de compreensão. Vamos agora para a interpretação. Está além do texto. Eu posso criar hipóteses, eu posso criar deduções a respeito de tudo aquilo que foi posto no texto. Olha só. Depreende-se, infere-se, conclui-se do texto que? Conclui-se do texto que o autor deixa claro que o racismo é crime. A partir disso, enumere a sequência abaixo. Então percebam que todas as vezes que começar, o texto permite deduzir que é uma dedução. Você acha que é isso, tá bom? Então, compreensão dentro do texto, aquilo que está explícito. Interpretação, aquilo que não é explícito, pelo contrário, é implícito. Você tem que utilizar a sua inteligência, o seu conhecimento de mundo para elaborar a resposta. Por isso que muitas pessoas dizem, e eu acredito que é verdade, que é mais difícil interpretar do que compreender. Compreender está lá no texto, é só você prestar atenção. E a interpretação você vai além, você se coloca como participante desse processo. Aqui eu tenho algumas dicas também básicas, não vou ler todas porque nós vamos debatê-las em nossa videoconferência, mas as mais importantes nós vamos falar aqui. Também sobre compreensão e interpretação. Primeira coisa, professora, me deparei com um texto, o que é que eu tenho que fazer? Simples, queridos. Primeira leitura. Essa primeira leitura é uma leitura base, é uma leitura superficial. Você lê e é da natureza humana não prestar muita atenção nos detalhes, que é esses detalhes que irão fazer toda a diferença nas questões. Então nós temos aqui, segunda leitura, assinalar os tópicos frasais. Esses tópicos frasais nada mais são do que períodos e parágrafos. Separe os períodos, separe os parágrafos, separe as palavras que você acha mais relevante. Breve resumo ao lado de cada parágrafo. Isso aqui é específico, tá, gente, para texto argumentativo. Seja ele uma carta argumentativa, um artigo de opinião, uma crônica argumentativa, uma dissertação argumentativa. Não importa. Foi texto argumentativo, é importante para o seu entendimento que você faça um breve resumo. Exemplo, li a introdução, faz um resumozinho ao lado. Li o desenvolvimento, faz um resumo pequeno ao lado. Porque isso vai ser importante no próximo passo. Olha só. Estabelecer a relação entre título e texto. Super importante. O título ele tem que estar de acordo com o texto e vice-versa, para que você, enquanto leitor, compreenda e interprete da melhor forma, tá? Reler apenas o resumo em ordem. Então, por isso que eu falei, quando você faz um resumo de cada parágrafo, de cada trecho do texto que você está lendo, na segunda leitura, por exemplo, ou na terceira ou na quarta, você não precisa ler novamente. Você atenta, você lê apenas o resumo que você fez na lateral. E agora, sobre os textos argumentativos, né? Sobre esse tipo argumentativo. Como vocês já sabem, estão estudando há algum tempo, né, pessoal do 8º ano? O texto argumentativo, ele vai trazer a argumentação clara. O autor, ele vai se posicionar em relação a algum problema social. Lembrem-se sempre disso. Então, vamos lá. Dicas para uma boa interpretação de texto, tá? Primeira coisa, lembrando que isso aqui se refere à nossa questão de texto argumentativo, tá bom? Nós temos aí, separar texto, separar fato e opinião. O fato é o acontecimento e a opinião é o que o autor se posiciona, é a interpretação dele, é a visão dele a respeito do fato. Exemplo, fato, racismo. Nós sabemos que o racismo acontece há muito tempo no nosso país e no mundo. Isso é um fato, é algo real. Opinião, eu sou contra o racismo. A população, a grande parte da população é contra o racismo, então essa é a minha opinião. Se existir alguém, que provavelmente existe, que é a favor do racismo, essa é a opinião da pessoa, mas nós sabemos que de certa forma é um crime. Então percebam que fato é o que acontece e a opinião pode variar de acordo com a concepção de cada pessoa. Segundo,
Encontrar pistas textuais. Como assim, professora? Encontrar pistas textuais. Todo texto, independente do gênero textual, independente do tipo textual, ele vai trazer pistas, ele vai induzir você por um caminho de interpretação e também de compreensão. Então, olha só, um texto traz pistas contextuais, por isso, ao ler uma palavra desconhecida, o leitor não deve ir correndo para o dicionário. Muitas pessoas dizem, tá lendo um texto, pega o dicionário. Não é bem assim. Nós temos que treinar vocês para fazer provas, para interpretar textos sem o uso do dicionário. Então, se eu estou lendo um texto e me deparo com uma palavra que eu não sei o significado, circula essa palavra, grifa essa palavra e o contexto vai lhe dizer mais ou menos o que é que ela significa. Porque você não vai ter um dicionário sempre à sua disposição. Exemplo, no Enem. No Enem ninguém tem um dicionário à disposição. Ei, moça, eu quero um dicionário, tá? Não tem isso. Então você, enquanto aluno, tem que estar preparado para todas as situações, ok? Bom, distinguir causa de consequência. Isso é muito comum, o pessoal do 8º ano que estão aprendendo aí sobre texto argumentativo. Causa é uma coisa e consequência é outra. Eu tenho que saber essa diferença entre esses dois conceitos para que a minha compreensão seja ampliada e, consequentemente, a interpretação também. Bom, exemplo, causa. Vamos pegar aí o coronavírus. O coronavírus é uma causa. É algo que está ocorrendo a nível mundial. Segunda causa, isolamento social. Causa, tá? O coronavírus gerou o isolamento social. Ok. Mas esse isolamento, quando não ocorre da maneira correta, gera uma consequência negativa. Que consequência negativa é essa? O aumento absurdo do número de pessoas infectadas e o aumento do número de mortes. Então, qual é a causa? Coronavírus, isolamento social. Consequência. O isolamento social ele tem duas consequências. Uma positiva, quando as pessoas cumprem o isolamento social de fato, e quando elas não cumprem, que aí vai gerar mortes, vai gerar mais pessoas infectadas. Então tem que saber essa relação de causa e consequência. Levantar hipóteses da leitura. A partir do momento que eu termino o meu texto, eu consigo levantar hipóteses, tá? O que é hipóteses? Deduções. Eu acho que é isso, eu acredito que seja aquilo. A minha inteligência, o meu conhecimento de mundo, o meu conhecimento adquirido ao longo dos anos, me permite criar hipóteses, me permite fazer relação com outros textos, me permite fortalecer a minha interpretação. Isso é muito importante, tá, gente? Não esquece, anota aí. Então é isso. Obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado. Vamos debater mais sobre compreensão e interpretação na nossa videoconferência. Super beijo e até a próxima aula. Estuda, tá?